Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia a todos e todas vocês. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui em nossa igreja, sejam bem-vindos vocês que acompanham este culto aí dos seus lares, membros da nossa paróquia evangélica aqui de Cascavel, os que são da comunidade Cascavel, também das comunidades do interior, Santa Terezinha, Ibema e Campo Bonito, Catanduvas. Sejam todos e todas muito bem acolhidos e acolhidas neste culto especial. Quero saudar a todas as pessoas com a palavra lema desta semana, Hebreus capítulo 11, versículo 1, palavra que diz: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Assim nós nos colocamos em fé diante do nosso Senhor. Nesse Dia dos Pais, nós refletimos aquilo que Deus coloca também em nosso coração. A nós, pais, nos foi dada o privilégio e também a responsabilidade de crescer, de educar juntos neste relacionamento, pai e filha. Que nós tenhamos esse tempo especial para estar na presença de Deus, nos aconchegar no abraço de Deus que é nosso Pai. Que seja esse tempo, um tempo abençoado de comunhão, reflexão, louvor e oração. Nós queremos iniciar este nosso culto louvando ao nosso Deus. Cantamos 336 logo de manhã. Convido quem puder que se coloque de pé. Nós nos reunimos aqui pela graça, pela misericórdia do nosso Deus, uma misericórdia que se renova a cada manhã. Nós estamos aqui, portanto, em nome do nosso Deus, Ele que é Pai, nosso Criador, que é Filho, nosso Salvador, que é Espírito Santo, nosso Consolador e animador na fé. Assim diz a palavra do salmista: eu olho sempre para o Senhor, pois Ele me livra do perigo. Salmo 25, 15. E assim, com o amor de Deus, o amor que é de um Deus que é Pai, Ele nos acolhe
e Ele está ao nosso lado. Diante dele colocamos a nossa vida e assim queremos nos achegar a Deus em oração. Deus misericordioso, Tu és o Criador do céu e da terra, e ainda assim Tu nos chamas de Teus filhos, Tuas filhas. Tu és maior do que podemos imaginar, e ainda assim Tu nos convidas a chamá-lo de Pai Nosso. Senhor, Tu não nos mantém afastados, mas estendes as Tuas mãos em amor, querendo que nos relacionemos contigo um a um. Deus de misericórdia, perdoa-nos por chamá-lo de Pai Nosso, mas deixarmos de viver como Teus filhos e filhas. Nós não confiamos em Ti como deveríamos, preferindo, em vez disso, seguir as nossas próprias inclinações. Ficamos relutantes em aceitar Tua vontade, desobedecendo repetidamente as Tuas instruções. Senhor, demoramos a pedir a Tua orientação, mas somos rápidos em esquecer-te e sair do Teu lado. Nós raramente agradecemos pelo que temos, mas muitas vezes reclamamos quando não recebemos o que pedimos. Deus misericordioso, obrigado, porque apesar da nossa obstinação, Tu te recusas a desistir de nós. Tu estás sempre lá, esperando para nos receber de volta e nos colocar em pé novamente. Aceita, Senhor, nosso agradecimento e o nosso pedido de perdão. Renova-nos em Teu amor de Pai. Molda o nosso viver de acordo com a Tua palavra. Assim pedimos por meio de Cristo, Teu Filho amado. Amém. Comunidade queira sentar-se. Convido para cantarmos hino 165, 165, Estou pronto, Senhor. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transporta em graça o meu viver. Nós queremos deixar-nos orientar pela palavra de Deus nesta manhã. Queremos nos colocar sob a orientação de Deus e a nossa primeira leitura vem da palavra do Evangelho. Convido quem puder que se coloque de pé. Assim diz Jesus: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. A palavra do Evangelho prevista para hoje se encontra em Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 33. Mateus capítulo 14, versículos 22 até 33. E diz assim esta palavra:
Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto lhe despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou: "Salve-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." Até aqui a palavra do Senhor. Amém. Comunidade, queira sentar-se. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Santo Espírito esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém. Juntamente com o texto do Evangelho que nós ouvimos, queremos refletir na palavra de 1 Reis, capítulo 19, versículos 9 a 18. 1 Reis 19, 9 a 18. Diz assim: Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: "O que está fazendo aqui, Elias?" E ele respondeu: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida." Então foi-lhe dito: "Saia daí e fique diante do Senhor no monte." Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: "O que está fazendo aqui, Elias?" E ele respondeu: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida." Então o Senhor disse a Elias: "Vá, volte do seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou." A palavra que nós ouvimos nos conta uma parte da história de Elias. Elias tinha vivido os seus grandes dias como profeta.
Elias fez muitos milagres, Elias profetizou, Elias também teve os seus momentos de grandiosidade diante daquele povo que ele chamava a viver novamente a fé em Deus, que deixassem os deuses, que deixassem o culto a Baal e voltassem ao verdadeiro Deus. Elias chamava as pessoas através da palavra de Deus para que mudassem a sua vida e novamente se aproximassem do seu Deus. Aquele Deus que havia os libertado lá da escravidão do Egito, esse Deus que muitas pessoas tinham esquecido e colocado de lado em função de outras coisas. Elias também matou todos os profetas de Baal e teve também momentos de muita glória no seu ministério. Mas nesse texto que nós ouvimos é um momento difícil da vida de Elias. Elias estava fugindo, pois queriam tirar-lhe a vida. Elias estava com medo. Se vocês lembram, nos cultos anteriores nós já ouvimos uma parte dessa história, onde Elias é alimentado pelo anjo do Senhor no deserto, e depois disso ele caminha 40 dias e chega também no monte de Deus, o Monte Horebe. E lá ele está esperando para falar com Deus. E Deus vem a ele através de uma voz que diz para ele se colocar diante de Deus. Ele sai da caverna e responde o que ele está falando ali. E ele diz que ele foi muito zeloso, que ele fez tudo certinho, que ele fez tudo o que tinha que fazer, mas as pessoas não queriam mais ouvir, as pessoas deixaram a fé em Deus e agora estavam perseguindo e queriam matá-lo. Elias está com medo, angustiado, diante daquilo que ele estava vivendo. Mas ele sentia ainda que ele tinha feito tudo o que podia ter feito. E ainda assim ele se sentia sozinho, pequeno, abandonado e com medo. Quando Deus vai falar com ele, é muito interessante esse texto, porque nos mostra como Deus também às vezes se apresenta. E diz o texto que veio um vento forte, depois veio um terremoto, depois veio fogo, mas em nenhuma dessas coisas grandiosas Deus estava. Deus vem de forma diferente. Na linguagem antiga ela dizia que veio um cicio suave e tranquilo. Aqui diz um sussurro suave, uma brisa. Diante de uma ventania, de um temporal, um terremoto, de um fogo, vem uma brisa. E a brisa, se a gente não estiver atenta, nós talvez não a percebamos. Porque muitas vezes quando esperamos de Deus, esperamos o terremoto, esperamos o fogo, esperamos o vento, esperamos coisas grandiosas. E talvez é o que Elias também esperava. Ele esperava que Deus viesse agora e talvez se vingasse e resolvesse toda aquela situação que estava acontecendo. Mas Deus não vem dessa forma. Deus vem, mas vem do seu modo. E aqui no texto ele vem como um cicio suave e tranquilo. Ele vem como uma brisa que sopra. E Elias percebe isso, Elias vê que Deus vem. E ali se coloca diante dele, cobre o rosto com um manto. E novamente repete toda aquela sua história, que Deus já sabia, mas de novo ele fala aquilo que ele está sentindo e vivendo. E talvez ali para a decepção de Elias, Deus não resolve tudo com um raio, com uma tempestade, com um fogo, queima todo mundo que estava errado e agora faz o que Elias esperava. Deus diz para Elias, volta para o teu caminho, vai lá para Damasco e lá você vai fazer a tua missão, que é ungir tais e tais pessoas. E Deus lembra a Elias que, por mais que ele ache que ele está sozinho, ele não está. Deus diz, conservei em Israel 7.000 pessoas que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. E aí Deus lembra a Elias, olha, você não é o único. Você não é o único. Você não está sozinho. Tem outras pessoas. E quando eu vejo esse texto de Elias, eu fico pensando quantas vezes nós nos sentimos assim na nossa vida. Quantas vezes diante daquilo que é vivido, daquilo que nós passamos, dos terremotos, das ventanias que acontecem no nosso viver. Quantas vezes nós também não achamos, poxa, será que nós estamos sozinhos? Parece que as pessoas não se importam mais com Deus. Parece que as pessoas não querem mais seguir a palavra de Deus. Às vezes a gente se sente como Elias. Parece que é só nós que ainda nos agarramos nesse Deus e o resto do mundo parece que quer viver de qualquer jeito. E aí Deus vem e diz, olha, tem mais gente. 7.000 é um número simbólico, né? O número da perfeição, o da unidade, da multidão. E com isso Deus lembra a Elias que existem sim outras pessoas que mantêm a sua fé em Deus e que procuram viver a sua vida seguindo a vontade desse Deus. Mas não é esse Deus do terremoto,
que às vezes a gente quer. Não é esse Deus do fogo que a gente quer. É o Deus que vem numa brisa suave e tranquila. E quando nós olhamos para o texto do Evangelho que nós ouvimos, nós vemos uma outra situação que parece que é muito igual aqui a de Elias. Nós vemos uma tempestade acontecendo, nós vemos ventos fortes acontecendo e nós vemos a presença de Deus chegando de novo de uma forma delicada e tranquila. Diz o texto do Evangelho que quando Jesus entra no barco, os discípulos sentem a paz, os ventos param, a tempestade acaba e de novo eles conseguem viver da paz de Cristo. Mas para isso acontecer e poder perceber, eles têm que primeiro reconhecer quem é esse que entra no barco, esse Cristo. Se olha para a história de Pedro, né? Pedro e Elias são dois personagens muito famosos na Bíblia. Né? Pessoas importantes. Pedro, aquele na rocha, né? A rocha na qual Deus vai construir a sua igreja. E esse Pedro, no nosso texto, afunda que nem uma pedra. Né? Jesus se aproximando do barco em meio a uma tempestade, aos ventos fortes. De longe eles veem Jesus chegando, acham que é um fantasma, não reconhecem Jesus, em medo e angústia diante daquilo que estão vivendo, não conseguem reconhecer o Cristo que vem. E aí Pedro, ainda nosso discípulo mais metido, né? Ele é tão parecido com a gente, vocês não percebem? Pedro é tão parecido com a gente, ele sempre sabia tudo, ele sempre estava certo. Ele deve pensar, poxa, mas eu sou Pedro, em cima de mim Deus vai construir a sua igreja, eu sou o cara. Jesus, se é você aí, me manda ir até aí. E Jesus veio dizer, Pedro, fica quieto, né? Para de falar besteira, fica quietinho aí no barco. Não. Jesus disse, vem, pode vir, Pedro. E Pedro desce do barco, na sua fé e confiança. E a gente acha esse texto sempre, Pedro não teve fé, né? Gente, eu acho que ele teve muita fé, porque eu não ia pegar o pezinho e botar para o lado fora do barco, não. Pedro desce do barco e vai até Jesus. Diz o texto, porém, quando ele reparou na força do vento, aí ele afundou. Talvez era isso que Pedro precisava. Eu acho que às vezes a gente também precisa disso. Às vezes a gente precisa perceber que não é a nossa força, que não é nós. Às vezes a gente precisa perceber na nossa vida também que nós não somos o cara, como Pedro achava que era. Nós precisamos perceber que nós dependemos daquele para quem nós olhamos. E Pedro, quando repara nas coisas que estavam acontecendo e achou que elas eram mais fortes, aí ele afundou. E Jesus pega ele pela mão, quando ele grita, Senhor, salva-me. Jesus o coloca de volta no barco. E aí Jesus diz, por que duvidou? Mas será que ele duvidou do quê? Que ele podia caminhar sobre as águas? Não. Ele duvidou antes. Ele duvidou quando ele disse, Senhor, se é tu mesmo, então me manda ir até aí, vamos testar para ver se é mesmo. Ali Pedro duvidou. Mas Jesus o acolheu também na sua dúvida, para que ele aprendesse naquele momento a depender exclusivamente desse que é o Cristo. E Jesus o coloca de volta no barco e a tempestade acaba. E ali os discípulos reconhecem que ele é o Filho de Deus. Na nossa vida, eu acho que esses dois textos nos ensinam muito. Nos ensinam a perceber que, como Elias, apesar de que achamos muitas vezes que fazemos tudo certo, nós precisamos reconhecer que não somos só nós. E que não é nós, é Deus. É Deus. E que Deus não vem sempre como nós queremos ou achamos. Que bom seria se fosse sempre uma tempestade, dar um raio na cabeça de quem precisa e tudo está resolvido. E não é assim que Deus age. Não é assim que Deus age. Deus age em Cristo, no amor, no acolhimento, naquele Cristo que disse, faça para o outro aquilo que quer que faça para você. No Cristo que acolhe as pessoas e que não obriga ninguém a seguir Ele. Como no jovem rico. Jesus deixou ele ir, ele não estava pronto, ele não estava preparado para mudar a sua vida. Jesus o deixa ir. E assim como no filho pródigo, ele vai estar esperando quando esse filho retornar. Hoje é dia dos pais, e como pais e como mães, nós temos um compromisso muito forte. Porque filhos são presente de Deus para que a gente possa ensinar, para que a gente possa cuidar, para que a gente possa zelar. E acima de tudo, para que a gente possa ensinar o que é mais importante. Ensinar aquilo que Pedro talvez aprendeu depois daquele momento no barco. Ensinar aquilo que Elias aprendeu.
Deus não vinha como ele achava que tinha que vir. Deus não fez o que ele achava que tinha que fazer. Deus fez a sua vontade. E a sua vontade era de salvar todas as pessoas. Em Cristo Deus se mostra. Em Cristo Deus se revela como ele é e o que ele quer. E ensinar os nossos filhos a reconhecer esse Deus de Jesus Cristo. Esse Deus que dá a sua vida por nós. Esse Deus que pega pela mão, nos bota em segurança no barco e diz, olha, eu estou aqui. Confia, eu estou junto com vocês. Os discípulos não entenderam que Jesus jamais deixaria eles sozinhos naquela situação. E quando Jesus entra no barco, eles percebem, de fato, esse é o Filho de Deus. Esse que pega pela mão e põe de volta no lugar. Esse que acolhe também as nossas dúvidas. Esse que acolhe também os nossos momentos de fragilidade. Esse Deus é o Deus de Jesus Cristo. Esse Deus que vem como um sussurro suave e tranquilo. Não é um Deus do castigo, não é o Deus da força. O apóstolo Paulo diz que é na fraqueza que Deus se revela. Quando eu estou mais fraco, mais forte Deus se torna em mim. É isso que nós precisamos aprender. Como pais, muitas vezes, e como mães também, mas hoje é dia dos pais, vamos falar dos pais. Os pais têm essa tarefa de ser heróis para os seus filhos. Essa ideia de que precisam ser heróis, precisam dar conta de tudo, precisam fazer tudo aquilo que está ao seu alcance e mais um pouco porque nunca é suficiente. Será que isso é ser pai? Ou será que ser pai é ensinar para quem nós devemos olhar nas tempestades da vida? Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Enquanto Pedro olhava para Cristo, aquele que é o alvo da sua vida, ele caminhou sobre aquela tempestade, sem afundar. Ele só afundou quando ele desviou os olhos de Cristo. Assim também na nossa vida, assim também como pais e mães. Ser pai, ser mãe, é ensinar nossos filhos esse Cristo, esse Deus que está conosco. É ensinar a olhar para Ele que é o alvo da nossa vida, para que a gente não afunde, para que a gente não se perca nas tempestades. Não é pedir que não existam tempestades, mas é pedir que Cristo faça companhia e presença em nossa vida em todos os dias, como Ele prometeu no Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus ele termina dizendo, estou convosco todos os dias até os fins dos tempos. É nisto que nós precisamos crer e é isso que precisamos ensinar aos nossos filhos. Quando a nossa filha era pequena, ela tinha um filminho que ela gostava muito de assistir dos vegetais. Os Piratas que Não Fazem Nada é o nome do filme. Muito, muito bacana. Procurem para passar para os netos e para os filhos de vocês. Tem na internet. E tem uma frase nesse filme que me marcou muito, porque ela um dia chegou para o Wagner, veio correndo, o Wagner estava indo, nem sei fazer o quê, e chegou e disse a frase do filme para ele, disse assim, o herói não é o mais forte, nem o mais bonito, nem o mais inteligente, nem o mais rápido. O herói é aquele que, apesar das dificuldades, luta por aquilo que é certo. E ela abraçou o VAR e disse, você é meu herói, pai. E foi uma das cenas mais lindas que eu já vi até hoje. E nesse filminho ensina aquilo que Jesus está ensinando aqui, né? Fazer aquilo que é certo. E o que é certo? É fazer aquilo que Deus nos ensina. Esse Deus em Jesus Cristo que nos ensina o respeito, o amor, o cuidado, o acolhimento, que nos ensina a olhar fixamente para Ele para que nós possamos superar todas as tempestades da nossa vida. Esse Cristo que nos segura pela mão quando nós também na nossa fé fraquejamos, quando nós achamos que agora não tem mais jeito. Ele cata o nosso braço e nos põe de volta em segurança dentro do barco. Esse Deus que na sua presença nos faz desfrutar daquilo que é o seu amor. Um amor que traz paz, que traz tranquilidade, o amor que transborda naquele momento. É o que os discípulos sentiram dentro do barco. Quando Cristo estava ali dentro, com eles no barco, eles sentiram a tempestade passando, os ventos se acalmando. E ali eles usufruíram da paz que é ter Cristo na sua vida. Que nós possamos ensinar isso para os filhos. Que os pais queiram ser esse tipo de herói.
Esse herói que não é o mais forte, que não é o mais inteligente, que não é aquele que dá conta de tudo, mas é aquele que luta, que ensina os seus filhos aquilo que é certo. E o melhor presente que um pai pode dar a seu filho é estar presente na sua vida. É a gente poder olhar para trás e perceber que quando nós falamos em justiça, sinceridade, respeito, honestidade, a gente tem em quem se espelhar. Isso é ser pai. É viver a nossa vida como pais, como mães, fazendo com que os nossos filhos saibam o que é certo. E o que é certo, gente, está aqui. O que está certo é aqui. O que está no Novo Testamento, o que está na Bíblia toda, aquilo que mostra quem é esse Deus em Jesus Cristo. E não ensinem outras coisas. Outros já ensinam. Precisamos ensinar o que é certo. Que enquanto olhamos para aquele que é o alvo da nossa vida, nós temos tudo o que nós necessitamos. Que Deus assim abençoe a todos vocês, a todos nós, que possamos viver a nossa vida na certeza de que esse Deus também vem nas brisas suaves e tranquilas, que nos acalentam, que nos tocam e que nos trazem paz. Amém. Queremos responder à palavra de Deus, confessando a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Convido os que podem a ficarem de pé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Verdade, queira sentar-se. Cantamos o hino 613. Se abate a esperança, Ele se achega e nos fala: olha tua irmã que caminha e luta buscando um mundo melhor. Vê teu irmão engajado que transforma a vida com sangue e suor. Cantemos ao nosso Deus. Ele é o Senhor, Deus da vida, vai à
Queremos transmitir brevemente os nossos avisos, convidar para o nosso próximo culto no próximo domingo. Então, nesse tempo diferente que nós vivemos, nós vamos continuar sempre nos reunindo às 9 horas da manhã, de forma presencial e transmitindo ao vivo pelo Facebook no mesmo horário. As ofertas recolhidas no culto de hoje são uma oferta nacional que é destinado para o Fundo para o Trabalho com Jovens, né? Esse trabalho que é muito bonito dentro da nossa igreja, que reúne tanta gente, tanta juventude Brasil afora. Nesse tempo de pandemia, a juventude é um dos grupos mais ativos que nós temos aí dentro da nossa igreja. Promovem lives, promovem encontros, seja nos seus grupos locais, nos grupos sinodais, estão sempre levando reflexão, levando palavra de bênção, palavra de consolo também para as outras pessoas e as outras pessoas jovens também. Então, para este fim vão as nossas ofertas para o culto de hoje. Que Deus possa abençoar o bom uso destas ofertas para a edificação do seu reino junto às pessoas jovens. As ofertas nesse tempo são feitas nos envelopes que estão nos bancos. Pegam os envelopes, colocam a oferta e depositam no cesto ao final da nossa igreja. Lembramos que continuamos fazendo os nossos plantões pastorais nas sextas-feiras, em horário normal. Também em horário normal funciona a nossa secretaria, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30. Nesta sexta-feira e sábado, dia 14 e 15 de agosto, nós teremos a nossa feira de cucas. Então, convidamos todas as pessoas, convidamos vocês para que divulguem. Quem quiser ajudar, temos listas de doação ainda, só procurar a Rosane, está lá no final também, a Jane também está aqui. Então, bastante esperada, a primeira deste ano, já teríamos feito umas 3 a essa altura do campeonato, mas nós queremos fazer então nesta sexta e sábado, então convidamos para este envolvimento. Saudamos e parabenizamos, além dos pais, né, saudamos e parabenizamos também todas as pessoas que fazem aniversário neste mês de agosto. Alguém aqui dentro da igreja faz aniversário em agosto? Aqui, ali também, que Deus possa abençoar, né, esse tempo de celebrar mais um ano de vida. Vida é dádiva da parte de Deus. Seja esse tempo de gratidão junto a Deus e junto às pessoas que estão no seu convívio. Lembramos também que ao final do nosso culto nós teremos um chazinho aqui no nosso salão, né, com todos os cuidados. Nós também temos esse tempo de matar a saudade, de nos enxergar novamente, presencialmente, aqui também como comunidade. São estes os nossos avisos. E, para esse dia especial, nós também queremos nos colocar na presença de Deus e orar. Diz a palavra de Deus em 1 Pedro 5,7, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. E é assim que nós nos achegamos a Deus, nesta certeza que Deus cuida de nós. Ele cuida de nós como pais, cuida de nós como mães, como filhos, filhas. Deus está atento, o seu olhar, o seu ouvido está atento ao nosso viver, à nossa oração. Assim queremos nos dirigir a Deus. Convido quem puder que se coloque de pé. Oremos. Senhor Deus amoroso e misericordioso, os nossos pensamentos e as nossas orações hoje estão voltados para os nossos pais. Por aqueles pais que aumentam a alegria na vida de suas famílias, nós te damos graças. Por aqueles pais que dão sustento e apoio na vida, por aqueles pais que, independente das circunstâncias, amam, nós te damos graças. Para aquelas pessoas cujos pais foram uma fonte de mágoa e de dor, que as suas feridas sejam curadas e que elas possam encontrar em ti e em outras pessoas o amor que nutre, tão necessário para o bem viver. Também oramos para que esses pais encontrem perdão.
Para aqueles pais cujos relacionamentos com seus filhos têm sido difíceis ou decepcionantes, nós oramos. E oramos também por aqueles pais que perderam um filho, uma filha, nesse tempo. Nós nos voltamos para Ti, Senhor Deus, para que encontrem o Teu consolo. Para aqueles que perderam recentemente ou que estão enfrentando a perda iminente de seus pais, que possam encontrar conforto no amor que seus pais lhe deram. Pedimos, Senhor, por todas as pessoas que sofrem, as que estão doentes, que estão sem paz, por aquelas que estão em depressão, por aquelas que estão sem trabalho. Pedimos, Senhor, pelos familiares das mais de 100.000 pessoas que perderam a sua vida devido à pandemia, para que encontrem a mensagem da esperança que nos diz que não há nada, não há ninguém que nos possa separar do amor revelado em Cristo Jesus. Nós pedimos pela família de Alfredo Gallert, neste tempo em que retorna a saudade ao lembrarem dos 11 anos de sua partida, que possam encontrar em Ti, Senhor, o abrigo necessário e possam depositar em Ti toda a sua confiança. Tudo colocamos em Tua presença, porque cremos em Teu amor revelado. O fazemos porque assim nos ensinaste a colocar tudo em Tua presença. O fazemos em nome de Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A comunidade queira sentar-se. Nós queremos, nesse momento, partilhar uma homenagem feita para os pais. Durante a semana, nós pedimos nos nossos grupos que as pessoas enviassem fotos com os seus pais. E isso faz parte daquilo que nós somos como comunidade, como famílias. Nós somos uma comunidade de famílias e somos uma grande família de fé. Então, nós vamos passar esta mensagem. Para quem está nos assistindo em casa, vão receber esse vídeo. Para quem está aqui na igreja, vai ser projetado ali na tela. Desde já agradecemos ao Josimar, ao grupo de canto, né, das crianças, que esteve também participando desta homenagem. E assim, nós queremos com isso agradecer por esse convívio, agradecer pela bênção de ser pai e agradecer pela bênção de termos tantos pais aqui em nossa comunidade. Vamos lá. Registro também o agradecimento à Jaqueline, né, que comanda também o nosso coral infantil, que traz também esta bela homenagem aos nossos pais. Ao sair daqui, nós queremos sair não sozinhos, mas acompanhados por aquele que é o Pai de todos e todas nós. Convido quem puder que se coloque de pé para recebermos bênção da parte de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê hoje e sempre a sua paz. Sejam assim abençoados, abençoadas em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido assim como estamos a cantarmos nosso hino de bênção, para que Deus cuide de todos, de todas nós, hino 287.
Ao partir daqui, ao nos despedirmos deste momento, nós pedimos que sempre se lembrem disso. O amor de Deus é de eternidade a eternidade, de geração a geração. Assim como um pai tem compaixão de seus filhos, assim Deus tem compaixão daqueles que o temem, que ouvem a sua voz e que fazem a sua vontade. Saiam daqui no conhecimento que o amor eterno de Deus vai com vocês em todos os dias que o Senhor lhes dá. Amém.